Você já se perguntou o que realmente transformou Moisés? Não o herói das tábuas da lei, não o líder que abriu o mar vermelho, mas o homem de carne e osso cheio de medo, dúvidas e falhas. Um homem com segredos que a Bíblia sussurra, mas poucos ousam ouvir. Hoje, vou te contar 7 verdades sobre Moisés que podem mudar sua fé para sempre. São lições tão profundas, tão humanas, que quando este vídeo terminar, você vai olhar para sua própria vida de um jeito diferente. Está pronto para descobrir o que a Bíblia escondeu por séculos? Então, não pisque, porque essa história começa agora. Imagine um homem fugindo, o coração batendo tão forte que ele mal consegue respirar, o peso da culpa nos ombros, o calor do deserto queimando a pele. Esse era Moisés, não o profeta que conhecemos, mas um fugitivo. Ele havia matado um capataz egípcio, um ato impulsivo para defender um hebreu. A Bíblia, em Êxodo 2:14, nos mostra seu medo. Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Ele ouviu, antes de correr para o deserto de Midian. Lá, ele se escondeu, tornou-se pastor, tentou esquecer quem era. Mas, naquela solidão, algo aconteceu. Um arbusto pegou fogo e não se consumia. Deus falou, com uma voz que parecia ecoar dentro da alma de Moisés: tira as sandálias, porque o lugar onde estás é terra santa. Mas Moisés respondeu com dúvidas. Quem sou eu para ir ao faraó? Ele perguntou em Êxodo 3:11. Ele tentou recusar o chamado de Deus 5 vezes. Pense nisso. O homem que lideraria um povo inteiro se sentia indigno, pequeno, incapaz. Quantas vezes você já ouviu uma voz interior te chamando para algo maior, mas respondeu com: eu não sou o suficiente? Moisés nos mostra que o chamado de Deus não depende da sua confiança, mas da confiança que ele tem em você. Mas Moisés carregava algo que o tornava ainda mais humano, uma fraqueza que ele achava que o desqualificava. Ele não era eloquente. Em Êxodo 4:10 ele confessa a Deus: sou pesado de língua e boca. Alguns estudiosos dizem que Moisés gaguejava, que sua voz tremia ao pensar em falar com o faraó, o homem mais poderoso do mundo. Imagine a cena, um pastor exilado, com a fala travada, olhando para o chão, tentando convencer a si mesmo de que não era o escolhido. Mas Deus não viu um defeito. Ele viu um coração quebrantado. Quando Moisés disse: não posso falar, Deus respondeu: eu serei com a tua boca. E se suas inseguranças, aquelas que você esconde até de si mesmo, forem exatamente o que Deus quer usar? Moisés não era perfeito, mas foi escolhido. E essa escolha mudou tudo. Agora, vamos para um momento que todos conhecem: o Mar Vermelho. Você já ouviu essa história, mas já parou para pensar no que quase impediu esse milagre? Em Êxodo 14, os hebreus estavam encurralados, o mar à frente, o exército do faraó atrás, com cavalos e carros de guerra se aproximando. O povo gritava, em pânico, acusando Moisés: foi por falta de sepulturas no Egito que nos trouxeste para morrer no deserto. A Bíblia diz que Moisés também estava com medo. Ele clamou a Deus, talvez com lágrimas nos olhos, imaginando o fim. Mas Deus respondeu algo inesperado: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Em Êxodo 14:15, Deus colocou a responsabilidade nas mãos de Moisés. O milagre não veio enquanto ele orava, mas quando ele agiu. Moisés levantou o cajado, o vento soprou e o mar se abriu, com paredes de água brilhando sob o sol. Quantas vezes você está esperando um milagre, mas Deus está esperando você dar o primeiro passo? Moisés nos ensina que a fé não é esperar, é agir, mesmo tremendo. Mas Moisés não era perfeito. E essa é uma verdade que muitos não querem ouvir. Em Números 20, o povo estava novamente no deserto, sedento, murmurando. Deus ordenou que Moisés falasse a uma rocha para que água jorrasse. Mas Moisés, cansado, frustrado, perdeu a paciência. Ele bateu na rocha 2 vezes, com raiva, como se quisesse provar algo. A água jorrou. O povo bebeu. Mas Deus falou com um tom que fez Moisés tremer: porque não crestes em mim, não entrareis na terra prometida. Números 20:12. Um único momento de desobediência custou a Moisés o sonho de Canaã. Ele, que enfrentou o faraó, que viu Deus no Monte Sinai, foi barrado por uma falha. Isso não te faz pensar? Quantas vezes um momento de raiva, de dúvida ou de orgulho nos afasta do que Deus planejou? Moisés carregava o peso de ser humano, e esse peso mudou seu destino. Mas aqui vem uma reviravolta. Moisés poderia ter desistido. Ele poderia ter amaldiçoado Deus.
abandonado o povo, se afundado em amargura. Afinal, ele sacrificou tudo e agora não entraria na terra prometida. Mas em Deuteronômio vemos algo diferente. Moisés continua liderando. Ele ensina, abençoa, guia Israel até seus últimos dias. Ele escreve a lei, entrega as tábuas, prepara Josué. O pastor Charles Spurgeon disse uma vez: Deus não escolhe os perfeitos, mas os que persistem. Moisés nos mostra que a fé verdadeira não depende de recompensas. Ele continuou, mesmo com o coração partido, porque sabia que seu propósito era maior que ele mesmo. Quantas vezes você pensou em desistir porque a vida não te deu o que esperava? Moisés nos ensina que a fé é seguir, mesmo quando o final não é o que você sonhou. Agora, imagine uma cena que poucos param para visualizar. Moisés desce do Monte Sinai. Após 40 dias com Deus, seu rosto brilha como se o sol tivesse tocado sua pele. Êxodo 3:4-29 diz que ele precisava cobrir o rosto com um véu, porque o povo não suportava olhar para ele. Pense nisso. Um homem que gaguejava, que duvidava, que falhou, agora carregava a glória de Deus em seu rosto. Ele não pediu por isso. Ele não se sentia digno, mas Deus o transformou. O encontro com Deus mudou Moisés, não porque ele era perfeito, mas porque ele se colocou diante do Criador. E você, já sentiu Deus te tocando, mesmo quando você acha que não merece? O brilho de Moisés não era dele, era de Deus. E esse mesmo brilho pode estar reservado para você. E agora, chegamos ao final da jornada. Moisés sobe o Monte Nebo. Ele está velho, com 120 anos, mas seus olhos ainda brilham com esperança. Ele olha para Canaã, a terra que nunca pisará. A Bíblia, em Deuteronômio 3:4-10, diz: Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Ele morre ali, mas seu legado não. Os 10 mandamentos, a lei, a fé em um Deus único, tudo isso moldou o mundo. Cada vez que você busca Deus, enfrenta seus medos ou escolhe obedecer, você carrega o legado de Moisés. Ele não era perfeito, mas foi fiel. E se Deus usou um homem com tantas falhas, por que não usaria você? Essa verdade não é só sobre Moisés, é sobre você. As 7 verdades de Moisés não são apenas histórias de um homem que viveu há milhares de anos. Elas são um espelho. Elas mostram que, como Moisés, você pode duvidar, falhar, temer e ainda ser chamado por Deus. A pergunta é: você vai responder a esse chamado? Ou vai deixar suas inseguranças te pararem? Compartilhe nos comentários qual dessas lições tocou mais você. E se esse vídeo te inspirou, se inscreva no canal. Mas só se você tiver coragem de viver o que Moisés viveu. Se você chegou até aqui, é porque essa história precisava chegar até você. Moisés nos ensina que Deus não busca perfeição, mas coragem. Quer descobrir mais histórias bíblicas que vão mexer com sua alma? Confira nossos outros vídeos, como O Segredo Escondido de Paulo ou A Verdade Proibida sobre Maria Madalena. Clique agora, ative o sino e junte-se à nossa comunidade de buscadores da verdade. Até a próxima história. Que Deus te abençoe.